nome é Lohane, eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha pesquisa, realizada, no ano de 2021, 2022, orientada pelo professor Dr. Daniel Mazaro Vilar de Almeida. Pesquisa que foi examinada pelo professor Dr. Venan Lucas de Oliveira Alencar e pela professora doutora Mariana Rafaela Batista Silva Peixoto. Então, agora eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória, né, nesse processo de pesquisa. Brevemente, né, não dá para falar tudo, mas trazer um pouco aí do que foi essa pesquisa para mim. A pesquisa, ela nasce, de uma reflexão do meu desenvolvimento social enquanto mulher preta, enquanto pesquisadora, do meio social que me constitui. Sou formada em pedagogia, fui me aventurar lá no PPGEL, fazer esse diálogo da pedagogia com a linguística, né, do meu berço, que é pedagógico, da pedagogia. Fiz pedagogia na Faculdade de Educação da UFO, me formei em 2017 e ingressei no mestrado em 2021. Então, já durante o meu curso de pedagogia, eu me sentia muito inquieta com algumas marcações de gênero muito forte, algumas generificações, né, de como eu deveria ser mulher, né, como eu deveria me portar, na verdade, desde a infância. Eu sempre questionei muito esses mecanismos impositórios, da sociedade. Enquanto mulher preta, né, a violência é multiplicada, em todos os ambientes. Mas eu sempre busquei brechas para, questionar, argumentar e buscar desconstruir essas imposições do sistema normativo, né, patriarcal. Então, quando eu entrei no mestrado, eu comecei a participar do grupo de estudos do meu orientador, o grupo de estudos discursivos na perspectiva queer, e também do grupo de estudos do professor Fábio Figueiredo, que é da literatura, ele é professor na literatura da UFO, o sexo da palavra. E novamente eu me vi inquieta, né, depois de ir realizando as leituras, inquieta com esses processos impositórios de generificações, e comecei a refletir na minha prática também, quanto que isso é presente em escolas ainda, né, esse modelo feminino, modelo masculino, tanto nas vestimentas das crianças, mas em toda a organização da infraestrutura escolar. Já é uma organização que suscita sentidos, voltados para cada, sexo das crianças, né, sexo biológico. A criança do sexo masculino, a criança do sexo feminino. E também, nossa, me deixa muito intrigada, né, porque quando a gente estuda desenvolvimento, a infância, desenvolvimento das crianças, começamos a compreender que esse processo é um processo de apropriação de tudo aquilo que já foi adquirido de conhecimentos da nossa sociedade. Então a criança, ela experiencia, apreende sobre o mundo e sobre tudo aquilo que está em volta dela. Nesse momento, ela começa a entender signos, dentro da sociedade. E a família, educadores responsáveis pelas crianças, eh, trazem para ela significados e sentidos do que é o mundo. E a criança vai se apropriando, vai cristalizando esses conhecimentos. Mas, como ainda somos muito
generificados mesmo, né, nesse padrão do que devemos ser. Passamos transmitimos para as crianças, esses sentidos. Esses sentidos que, por vezes, as circundam de tal maneira que as oprimem mesmo, né, no sentido de não poder fazer, não poder sim, não poder falar da forma que eu quero falar. Mas, pensando nesse falar, não estou aqui dizendo que não se é necessário mediar os processos educacionais. Claro, né, devemos mediar os processos educacionais, mas é importante que pensemos o quanto que projetamos nas crianças dificuldades que relacionadas àquilo que nós temos, os tabus que nós temos, com relação à sexualidade, com relação a novos arranjos familiares, novos entre aspas. Agora sempre, existiram esses arranjos. Agora, depois de muita luta, esses arranjos familiares não precisam se esconder mais. Então, pensando em tudo, e nesses discursos normativos históricos, né, que vêm nos dizer o que é ser menino, o que é ser menina, após reunião com meu orientador, né, buscamos pensar no meu recorte de pesquisa. Então, eu comecei a pensar no que eu poderia, como eu poderia montar o meu corpus. Após decidir que eu buscaria fazer esse link, né, da pedagogia com a linguística, e pensar o quanto é presente ainda nas obras infantis que norteiam a educação das crianças, eu decidi fazer a pesquisa, né, essa verificação, em cima das obras do programa Conta Pra Mim. Esse programa foi um programa idealizado pelo Plano Nacional de Alfabetização em 2019, pelo governo daquele tempo histórico, e tem vastos materiais, né? Tanto áudio como livros, coletâneas. E aí, a minha pesquisa teve o objetivo geral de investigar, pela ótica da análise semiolinguística do discurso, representações discursivas generificadas que embasam pedagogicamente o programa Conta Pra Mim, do Plano Nacional de Alfabetização, mensurando assim os possíveis efeitos de sentido. Para tanto, o trabalho é pautado na linha 2, linguagem, sujeito e discurso. Então, as perguntas, né, que trouxeram e ainda trazem, né, inquietações, na minha pesquisa foram: quais formas discursivas generificadas estão presentes nas obras literárias do programa Conta Pra Mim? E quais os possíveis efeitos de sentidos emitidos pelos sujeitos enunciadores? Pensando que a análise semiolinguística, ela trabalha o sêmio, né, que é a imagem, os efeitos sentidos das imagens, dialogadas com o texto. Quais as marcas discursivas presentes nesses textos? Quais os marcadores linguísticos que esses textos apresentam? Esses textos têm ressonância com a imagem? Não tem ressonância com a imagem? Pesquisa foram relacionar aspectos presentes no programa Conta Pra Mim com os imaginários sociodiscursivos de infância. O que são os imaginários sociodiscursivos de infância? O que são os imaginários sociodiscursivos para Chaudhary? Os imaginários sociodiscursivos são todas as construções éticas que são presentes na sociedade discursivamente que são transponíveis, né, no tempo, entendendo que o discurso ele se modifica, né? Ele não é fechado, terminado. O discurso ele está em constante modificação.
Mas esses discursos se modificam e se renovam, se perpetuam dentro da nossa sociedade, alimentando formas, sentidos. Então, o imaginário sociodiscursivo é tudo aquilo que a gente se remete sobre situações sociais, né? Sobre sujeitos sociais, sobre subjetividade. Pensando aqui dentro da pesquisa, quando nós apresentamos um discurso de que a menina precisa se portar docilmente, esse discurso, né, o sujeito que discursa, ele não, ele, esse discurso não surge somente dele, não. Esse discurso, ele é discursado por muitas vozes que o precedem. Não é algo que nasce daquele sujeito, mas que é presente em todos os imaginários. Como que eu sei que são todos os imaginários? Porque são discursos que são reproduzidos por vários sociais. São discursos semelhantes. Então, há uma regularidade nesses discursos. E são discursos que estão em várias gerações, não somente na minha geração, na geração da minha mãe, do meu pai, mas na minha bisa, da minha avó. São discursos que, como disse, são transponíveis, que transpõem as gerações e os tempos, e que vão sendo transmitidos na nossa educação basilar, né, que é na infância. Assimilar a intencionalidade na situação comunicacional entre o sujeito falante e o sujeito destinatário presente nas obras pesquisadas. Então, aqui né, a situação comunicacional entre o sujeito falante, o sujeito enunciador, né, e o sujeito enunciador das obras, e o sujeito destinatário. E também o sujeito comunicante, porque a gente tem o sujeito comunicante, que são todos os organizadores das obras, né? Os organizadores, os autores, os ilustradores, todas que pensaram essas obras. E investigamos na pesquisa o sujeito comunicante, que o jeito sendo enunciadores, que seriam os personagens, os textos, que são os personagens dos textos. Também identificamos e descrevemos performidades generificadas presentes nas obras. Isso vai ficar mais claro, daqui a pouco eu vou, mais à frente dos slides, eu vou trazer as obras com os exemplos. Então, por que essa pesquisa justifica? Porque ela traz uma reflexão sobre as normas sociais vigentes, né? No que abrange questões de gênero, sexualidade, infância. Nela, podemos perceber, na minha pesquisa, podemos perceber, né? A reflexão dessas normas que são espelhadas na organização das obras, quando captamos normas, crenças e valores sociais predominantes em todo o arranjo dessas obras, arranjo imagético, arranjo textual, pensando também a reflexão também da influência na formação da subjetividade infantil, entendendo que nesse processo da criança dela se apropriar de tudo aquilo que já, tudo aquilo não, que tudo aquilo é demais, né? Mas de alguns conhecimentos, né, que a sociedade já adquiriu, a sua subjetividade começa-se a ser desenvolvida, construída, por meio daquilo que é apresentado. E quando projetamos muito daquilo que está presente no imaginário sociodiscursivo, entendendo que isso sempre foi assim, sempre será assim, isso é normal,
Possibilitamos as crianças de terem opções daquilo que é possível, ideal, né? Será que é ideal? O ideal é isso? O possível é isso? O que eu quero é isso? Por que essas normas são assim? A inclusão e pensar também, né, que uma educação que traga diferentes maneiras de se é uma educação que estimula o senso crítico, é uma educação argumentativa, é uma educação que possibilita os sujeitos a terem mais liberdade de escolha e de expressão, uma liberdade embasada em conhecimentos libertadores e transformadores. Entendendo também que a pesquisa acadêmica é uma ferramenta de educação, conscientização e transformação. Então, quando me propus a pesquisar sobre obras literárias, eu pensei muito na importância dessa pesquisa para a reflexão dessas obras, porque são obras, na pesquisa eu falo um pouco sobre isso, são obras que têm um cunho histórico antigo, de arranjo europeu, né, de cantigas, de ladainhas, né? Os portugueses, eles trouxeram cartilhas educativas, né, por meio da catequização, que eram chamadas de ladainhas educativas, que são repetitivas, né? E o Brasil, essas obras não representam o nosso país, né? Não representa o nosso povo, não representa a realidade das crianças que essas obras são destinadas. O programa afirma que o público-alvo principal dessa plataforma educativa são as famílias em vulnerabilidade social. Trago também, né, essa reflexão na minha dissertação de como essas famílias, será que essas famílias estão sendo representadas? Como essas famílias vão acessar esse material, né? Será que todas essas famílias têm esse tempo hábil, têm os recursos tecnológicos para acessar? O programa foi pensado sem consulta também à sociedade, né? Então, foi organizado lá em cima para chegar aqui, mas não teve uma votação, não teve uma reflexão que partisse da realidade do grupo que o programa afirma que é o grupo-alvo. Então, há necessidade, né, de uma seleção mais criteriosa de livros para criança e a criação das vivências das crianças. Porque quando a gente fala em criança, fala em infância, não é uma infância apenas, são infâncias, né? A infância das crianças pretas, a infância das crianças indígenas, a infância das crianças com deficiência, a infância das crianças em vulnerabilidade social, das crianças de classe média alta. Precisa aparecer esse público diversificado nas obras. Se não aparece, as crianças não se sentem representadas, fica muito distante. E aí a gente pensa no o que é uma aprendizagem com significado, um aprendizado com significado. É aquele mecanismo de aprendizado que interpela a criança de forma que ela sinta pertencimento, que ela sinta que faz parte do processo, que ela se reconhece em vários pontos no processo, que ela diz: olha, eu vivo isso, olha, isso acontece na minha casa. Então, a partir do momento que a criança adentra esse mundo com pertencimento, o processo para ela se torna mais significativo. Não fica tão distante, não fica tão maçante, não fica tão enfadonho. Então,
A minha dissertação ficou estruturada da seguinte forma: no primeiro capítulo, eu fiz um breve histórico da família e das infâncias, no plural, das infâncias no Brasil, um breve levantamento, porque só aí dá pano para manga, é muita, muita, muita coisa. E pensando um pouco nesse disciplinamento do corpo infantil, né? Dessa infância que ela não é pensada pelas crianças, né? Ela sempre é pensada pelos adultos, as expectativas dos adultos, dos desejos dos adultos, né? As crianças, elas são silenciadas, e não é só o silêncio do não falar, mas é o silêncio de um corpo inteiro que tem essa ânsia, essa necessidade de sentir o mundo por inteiro. Não é sentir o mundo por metades, mas por inteiro, né? No tátil, no olfato, no visual, nas cores. Fala um pouco também dessa troca, né, do ato de linguagem na educação das crianças. O que seria esse ato de linguagem? Essa troca da linguagem, dessa troca comunicacional que ocorre entre os educadores e as crianças. E como as crianças sofrem essa influência no ato da linguagem, como elas são influenciadas pelos adultos. Na segunda parte, no segundo capítulo, eu falo sobre os imaginários sociodiscursivos generificados do corpo infantil, né? Trazendo um pouco do conceito dos imaginários sociodiscursivos generificados do corpo infantil, né? Pensando nesse desenvolvimento cognitivo da criança. Então, se a gente tem essa troca comunicacional entre as crianças e os adultos, as crianças aqui ainda não têm maturidade cognitiva para compreender o que? Os jogos comunicacionais. Porque toda comunicação, ela tem um interesse de influência, de influenciar o outro sujeito. Então, se eu tenho interesse de influenciar o sujeito, eu lanço mão de estratégias discursivas, argumentativas, de dramatização, de persuasão, de legitimidade, porque eu sou adulta, né? De legitimação. Todos esses conceitos são conceitos, né, que o Chorrodô trabalha. Eu não usei todos, né? Eu usei essa de influência, né? Estratégia de influência, dramatização. Mas, como a criança ainda não, a criança vai começar a desenvolver esse raciocínio lógico a partir, lógico, porque é preciso do raciocínio lógico, né? Para elencar estratégias, jogar, né? A gente precisa do raciocínio lógico. Mas a criança começa a desenvolver a partir dos 6 anos. E aqui a criança, ela não desenvolveu ainda, pensando em criança de 3, 4 anos, né? 6 anos também, tem uma dificuldade de entender esses jogos discursivos. O adulto emite discursos para essa criança. E a criança, nesse processo de abertura de descobrir, né, e de se apropriar do mundo, recebe. Ela vai recebendo. E depois ela faz o quê? A subjetividade dela começa a ser formada, né? Ali, desenvolvida. Depois essa criança faz o quê? Ela começa a reproduzir essas formações discursivas e começa a vivenciar essas formações discursivas. Então, trago um pouco disso. Depois eu falo sobre a performatividade de gênero na infância, pensando nessas perspectivas que enquadram as crianças em performatividades do que é ser menina e do que é ser menino.
desde o ventre, essa criança já sofre processo de subjetivação do que ela será. Então, chá revelação, criança não nasceu, mas a revelação já começa a ser elaborado um roteiro de como essa criança vai ser, do que essa criança deve fazer. Então, a menina já começa as piadas, vai ser princesa, vai ser calminha, vai ser fazer balé. Se tiver um namorado, o pai fala, tipo, vai ter uma espingarda atrás da porta. Não pode de jeito nenhum. Essa criança mal nasceu. Ela já tem até a dança que vai fazer balé. O balé é associado a meninas ou meninos? Então, aí a gente já pode refletir o quê? Imaginário sócio-discursivo, né? Balé, esse roteiro aqui do menino vai ser campeão, vai ser corajoso, dependendo do grupo familiar, né? Esboça ou pensa, vai ser pegador, né? Vai jogar futebol. Futebol é associado aos meninos ou às meninas? Tem muitas pessoas que falam, ah, isso é bobagem, sempre foi assim. Nossa, e o conflito emocional que essas crianças podem ter futuramente? Porque ainda se existe muitas famílias rígidas, muitas famílias. Quando essa menina fala que quer fazer luta e não quer fazer balé, o que acontece? Um massacre psicológico, tanto da família, quanto da família educadores, quanto da família externa, quanto os professores. Porque a sociedade tem um receio tão grande dessas crianças não cumprirem com seu papel social, que é institucionalizado do sexo que elas nasceram, que levantam inúmeras ferramentas de coerção dessas crianças. Inúmeras. Ferramentas fortes, né? Família, comunidade religiosa, escola. Então, são dispositivos que marcam essas crianças de toda forma para que elas não fujam do roteiro. E aí a gente percebe o grau de violência que essas crianças sofrem, o grau de castração que essas crianças sofrem, castração no sentido não ir para o lado freudiano, mas castração no sentido mais, vamos dizer, superficial, aqui trazendo esse termo, né? Para o que deflui dessas crianças de possibilidades e habilidades. Se essa menina tem habilidade para lutar, por que ela não pode lutar? Por que ela não pode ser um profissional da luta? Por que ela não pode jogar bola? Se esse menino tem habilidade para o balé, por que ele não pode fazer balé? Se há ainda na sociedade esses enfrentamentos, se há ainda na sociedade feminicídios, porque feminicídio começa. O feminicídio é da mesma raiz que essas imposições. A mulher fala que não quer, ou ficar com aquele homem mais, estar com aquele homem mais. Devido a isso, a sua escolha, ela é morta. Porque enquanto mulher, ela precisa ser recatada, ela precisa aceitar. No terceiro capítulo, eu falo sobre a formação do corpus. Aí eu explico um pouco sobre o processo da pesquisa semiolinguística, né, sobre as visadas discursivas, porque para Chorrodô, as visadas discursivas são formas de organizações textuais, né, e imagéticas de gêneros. Aí a gente pensando nos gêneros literários. Então, o Chorrodô faz uma nova leitura e traz essas visadas discursivas e os possíveis efeitos de sentido dessas visadas. Então, na minha pesquisa, eu uso, né, essa visada discursiva literária, trabalhando todo esse arranjo da literatura e os possíveis efeitos de sentido que a literatura, ela o quê? Ela imita, né, um pouco assim,
um pouco, porque pensando que as obras literárias ainda estão do programa Conto para Mim estão muito distantes ainda da nossa realidade, pensando na nossa organização social. Porque quando a gente pensa nessas questões de generificação e performatividade, ainda a gente está muito próxima daquilo que está retratado nas obras. Mas a literatura ela vem trazer o quê? Uma representação de aspectos das organizações da nossa sociedade. Então, ela traz representações e traz o quê? Modelos sociais de perfis que nós devemos seguir, seja de forma consciente ou inconsciente. Então, quando a literatura ela traz uma moral, porque ela tem a moral da história, né? Então, quando ela traz um poema, né? Uma cantiga, uma. Ah, esqueci de falar para vocês. As obras que eu pesquisei foram as cantigas, parlendas e quadrinhos. Logo, logo vou mostrar a imagem para vocês. Então, a partir do momento que traz esses modelos vêm nos dizer como precisamos nos portar na sociedade, né? Qual moral que está ali embutida, né? Nessas imagens, nesse texto, aí a gente fala de crenças e valores sociais. O Charrodot trabalha um pouquinho dessas crenças e valores sociais também, eu trago na dissertação. Porque nós, sujeitos, somos regados o quê? Dessas crenças e valores sociais, que são incutidos o quê? Nos nossos imaginários sociodiscursivos. Então, quando uma pessoa fala ah, sempre foi assim, agora não vai mudar. O que que tá aí? O que essa pessoa apresenta no discurso? Provavelmente apresenta no discurso dela. Sempre foi assim e não vai mudar. Esse é um discurso bem recorrente, né? Entre as pessoas. Então, aí traz o quê? Uma pegada de naturalidade, entre aspas, que não é existente. Mas por que precisa ser tratado com essa naturalidade? É mais uma estratégia discursiva. Porque quando você diz que sempre foi assim, não vai mudar, você diz que não tem abertura. É o mesmo que dizer que não há abertura para novos pensares, novos argumentos. Que é assim, sempre foi assim. E, ao mesmo tempo, o sujeito que discursa esse discurso traz um argumento totalmente fechado num cunho de verdade absoluta, ou até mesmo como forma de aqui, ó, nessa troca comunicacional, de não permitir de querer que, né, o outro sujeito não desconstrua essa argumentativa. Aí eu trago também o quadro de regularidades imagéticas textuais. No capítulo 4, né, eu trago essa análise de dados, das imagens, e depois as considerações finais. Agora eu vou compartilhar aqui com vocês um pouco das imagens. Então, aqui, nós temos as cantigas que foram analisadas. Terezinha de Jesus, Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão. Acudiram 3 cavaleiros, todos 3 chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele a que Teresa deu a mão. Aqui na imagem podemos perceber que a Teresa está em situação vulnerabilidade. Ela está precisando ser cuidada, ela precisa ser salvada. E há uma mão direcionada a ela. Uma mão que aparentemente parece ser uma mão masculina, com paletó. E toda a organização e o arranjo textual que está em sintonia, né, está
linkada com a imagem, traz essa dramatização de que a Teresa precisa ser cuidada. E de uma queda foi acudiram 3 cavaleiros, ela só foi acudida por homens, né? Todos, e os 3 são cavaleiros, né? Então, em que ordem, né, social? Quais os elementos que caracterizam quem é cavaleiro no nosso imaginário sociodiscursivo? O cavaleiro é aquele que está à disposição da mulher, que cuida, que a qualquer traço de perigo, ele está próximo da mulher. E ela deu a mão, primeiramente, para o seu pai, né? Então, essa representação patriarcal é muito forte. Primeiro o pai, depois o irmão e depois aquele que ela deu a mão. Então, ela precisou ser auxiliada pelo pai, pelo irmão e depois pelo aquele que ela deu a mão. Esse dar a mão de eu te dou a minha mão em casamento, né? Então, aquele que ela casou. A todo momento, então, a Teresa, ela fica na tutela desses 3 homens. Então, aqui a gente pode perceber, né? Efeitos de sentidos patriarcais, o posicionamento do enunciador, que é a Teresa, é um posicionamento de fragilidade, é um posicionamento de não autonomia, é um posicionamento não resolutivo. E do outro lado, nós temos o Marcha Soldado, outra cantiga. Então, Marcha Soldado, né? Aqui, que é muito recorrente nas escolas, né? Marcha Soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso no quartel. O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal, acode, 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 bandeira nacional. Então, aqui a gente percebe já que o eu si está com uma postura mais imponente, uma postura de coragem, uma postura de determinação, diferentemente da postura da Teresa. E tem todo esse processo também, ó, quem não marchar direito vai preso no quartel, para o quartel. Então, aqui a gente percebe também que traz uma mensagem para o Tui, né, que é o sujeito interpretante, de que quem não seguir as orientações corretamente vai sofrer alguma sanção, vai sofrer alguma prática educativa, repressiva. Então, mas o que a gente pode perceber aqui? Que são 2 performatividades totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E quando os educadores leem esses poemas para as crianças, essas cantigas, as crianças, será que essas crianças se pensando no público-alvo de vulnerabilidade social? Né? Olha as vestimentas da Teresa, as vestimentas do soldado. Outra coisa, qual a mensagem que passa para a menina, né? É uma mensagem que Teresa precisa ser cuidada, né? De que meninas, mulheres precisam ser cuidadas, de que os homens cuidam. E qual a mensagem que o Marcha Soldado passa para os meninos? Que é preciso ter determinação. Se não tiver determinação, sofre o quê? E o homem, ele sempre está nesse lugar de enfrentamento. Agora eu vou compartilhar as parlendas. Então, aqui, Batatinha e Bala-Balão. Mais uma vez, né, tem essa presença da performatividade feminina, de doçura, de espera. Já para os meninos, né, performatividade masculina, de enfrentamento, de coragem, de bravura, resolutiva. Então, a batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Menininha,
no diminutivo. Sou pequenininha, do tamanho de um botão. Carrego papai no bolso e mamãe no coração. Já para o bambalalão, bambalalão, senhor capitão, espada na cinta, ginete na mão. Já são narrativas totalmente diferentes. E narrativas, né, que se convergem com as narrativas das cantigas. E nas obras que eu pesquisei, as narrativas são muito parecidas. No quadro que eu trago da minha pesquisa de regularidades, aparece, né, essas semelhanças. Até mesmo eu trouxe a questão das vestimentas, das cores, no quadro de regularidades. Na sua maior parte, as meninas estão de vestidos, tons são claros, são rosas. Na maior parte dos meninos, camiseta, bermuda e tons fortes, azul, vermelho. Então, são bem demarcados as performatividades, né? Tentando incutir na educação das crianças mesmo essas generificações. Você deve seguir o seu sexo biológico. Você precisa se portar assim, só que não é implicitamente, como eu estou dizendo, é explicitamente, por meio dos marcadores discursivos, imagéticos e textuais. Nas quadrinhas, percebemos as mesmas regularidades, né? Aqui, ó, o cravo quando nasce toma conta do jardim. Eu também vivo querendo quem tome conta de mim. Então, mais esse pedido de ser cuidada muito forte, dessa necessidade de ser cuidada, sabe? Fica um traço fortíssimo nas obras, essa não autonomia da mulher, que atrasa como se a mulher não conseguisse, né? Mulher, menina, não conseguisse ter essa autonomia para resolver as questões da sua vida, para buscar possibilidades. Já os meninos, como na segunda imagem, não tenho chapéu de couro, mas de palha posso ter. De couro custa dinheiro, de palha posso fazer. Então, novamente, né, pensando aqui, também tem uma situação, um recorte social, né? Esse menino não tem condições, mas aqui ele diz que não tem condições, que ele não tem condições, ele precisa resolver isso, né? E como que ele precisa resolver isso? Uma criança que, conforme o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estado e os adultos, educadores ao seu redor, principalmente o Estado, precisa entregar isso para as crianças, condições de quê? De saúde, moradia, educação de qualidade. Então, se ele não tem um chapéu, não é ele que tem que resolver essa questão, mas o Estado. Então, assim, o material elaborado para famílias, principal foco em vulnerabilidade social, emitindo essa mensagem, não tenho chapéu de couro, mas o de palha posso fazer. O de couro é mais caro, né? Então, assim, eu vou resolver. Aqui, ó, eu não chego, mas aqui eu chego, tá bom. Eu posso ter o de palha. Então, assim, as considerações finais. Ficou, assim, ó, nítido, né, na pesquisa, a persistência das performatividades binárias, frequentemente promovidas por essas narrativas, contribuindo para a formação de identidades estritamente alinhadas com concepções tradicionais de gênero. A generificação dessas obras se manifesta na linguagem empregada, onde performatividades de gênero são disseminadas pela atribuição de características específicas a personagens, frequentemente alinhadas a padrões tradicionais. Para que haja uma educação transformadora, como proposta por nosso patrono Paulo Freire, torna-se necessário romper com paradigmas existentes e persistentes em nossa sociedade,
uma educação que respeite as diferenças é essencial para se ter uma educação transformadora. Respeitar o processo infantil é promover espaço de diálogo, é favorecer o melhor desenvolvimento da esfera interpretativa das crianças. Não há como elas aprenderem a delinear diferentes caminhos resolutivos e perspectivas a lição apresentadas as mesmas direções num ciclo vicioso histórico. Então, é isso. Eu espero que vocês leiam a minha pesquisa depois, porque tem muita coisa. Eu tentei fazer um resumo, né? E falar assim, brevemente, mas foi brevemente um pouco longo. Mas logo, logo minha pesquisa estará no repositório. Por favor, leiam, me tragam feedbacks, contribuições, apontamentos, que eu ficarei muito feliz. Gratidão.